Não há nada de errado em ser viciado em sofá, quando você está aprendendo coisas incríveis no conforto de sua própria casa, não é mesmo? E se alguém lhe disser para pegar um ar fresco, é só dar uma olhada nesse cara. Sim, ele realmente transformou sua própria sala de estar em uma aeronave, e aposto que ele não se arrepende nem um pouco. Essa é apenas uma das coisas incríveis nesse vídeo, que vai fazer você ficar totalmente surpreso. Como esse pássaro carregando um tubarão pela praia, essas cabras que escalam árvores, ou essas formigas de exército, que formaram uma ponte para atacar um ninho de vespas. Fique por aqui para tudo isso e muito mais, nesse episódio de coisas que você vai ver pela primeira vez na vida. As morsas podem não ser uma escolha popular para o animal favorito de todo mundo, mas esses animais grandes e gordurosos são na verdade muito mais legais do que imaginamos. Na verdade, você pode ficar surpreso ao saber como eles são inteligentes. E.T. a morsa, do Point Defiance Zoo e Aquarium, em Washington, D.C. Era uma morsa de 31 anos, de 1.542 quilos, que veio para o zoológico como órfã, da Baía de Prudhoe, no Alasca. Infelizmente, E.T. faleceu em 2015, e o zoológico tinha uma escultura de bronze feita especialmente para homenageá-lo. Quando morreu, era uma das 17 morsas no zoológico dos Estados Unidos. Como você deve imaginar, E.T. foi nomeado por sua semelhança enrugada com o alienígena do blockbuster de Steven Spielberg de 1972, com o mesmo nome, e era uma morsa talentosa. Graças ao treinamento especial, E.T. poderia produzir uma série de sons vocais, incluindo falar, rugir, resmungar, balbuciar e até assobiar. Que talentoso! Todos nós já vimos tartarugas antes, mas o que dizer de 64 mil tartarugas de uma vez? Isso é exatamente o que foi capturado nessa incrível filmagem de drone de junho de 2020, filmada na costa da ilha Raine, no nordeste da Austrália. Essa área é considerada o maior local de nidificação de tartarugas verdes do mundo, e até 18 mil tartarugas fêmeas foram observadas nidificando na pequena ilha de areia de coral de 1,8 km em uma temporada. Todos os anos, do final de outubro a fevereiro, chegam fêmeas carregadas de ovos, tendo migrado de lugares tão distantes quanto a Nova Caledônia, para botar aproximadamente 100 ovos cada. A ilhota produz 90% das tartarugas verdes da região, e o projeto de recuperação da ilha Raine está procurando a melhor maneira de contar as tartarugas que migram para a área. Usar um drone é mais fácil, seguro e preciso do que a contagem manual, mas a organização também espera que a inteligência artificial seja capaz de ajudar a automatizar a contagem no futuro. Quantas tartarugas você contou? As tartarugas verdes são tristemente classificadas como criaturas ameaçadas de extinção, graças a fatores como extração excessiva de seus ovos, caça de adultos e captura com equipamentos de pesca. Não é fácil ser uma tartaruga, mas você pode apoiar a sua jornada traiçoeira pelo baixo custo de curtir esse vídeo. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo incrível. Agora, onde eu estava mesmo? Quem não ama um dia na praia? Ondas quebrando na costa, areia sob seus pés e um pássaro gigante carregando um tubarão em suas garras no alto. Peraí, o quê? Essa filmagem de cair o queixo foi capturada em julho de 2020 por uma mulher no Tennessee, Ashley White, que estava hospedada no 17º andar de um prédio, com vista para Myrtle Beach, na Carolina do Sul. À medida que o clipe se tornava viral online, os banhistas ficaram surpresos ao perceber que um tubarão estava voando acima sem eles perceberem. Mas como acontece com qualquer coisa que de repente se torna viral, os céticos logo apareceram. Suposições de especialistas sobre o que as criaturas no vídeo estavam fazendo foram colocadas em prova. A ave de rapina foi rapidamente identificada como um osprey, que às vezes é referido como um falcão do mar. Mas o peixe era um pouco mais difícil de decifrar, embora possa ter sido um pequeno tipo de tubarão como um cação. Outros sugeriram que pode ser outro tipo de peixe grande, como uma cavala ou joaninha. Acho que nunca saberemos, mas uma coisa é certa: a natureza é durona. A estátua de Davi de Michelangelo é uma das peças de arte mais famosas do mundo. A escultura renascentista foi criada em mármore entre 1501 e 504, e agora pode ser vista em toda a sua glória na Galleria dell'Accademia, em Florença. Mas você tem ideia do quão grande ela é? Se você for como eu, provavelmente pensou que Davi tinha um tamanho bastante humano. Mas não, basta verificar isso para ter uma ideia da verdadeira escala das esculturas. Na verdade, Davi mede espantosos 5 metros de altura, o que é colossal mesmo para os padrões dos artistas contemporâneos da época. Algumas das características de Davi, como suas mãos e cabeças, parecem desproporcionalmente grandes quando vistas de perto, mas há um bom motivo para isso. Veja, a estátua foi originalmente planejada para ser posicionada na linha do telhado da catedral. Então Michelangelo teve que descobrir como ela seria melhor vista uns 9 metros abaixo, ao invés de frente. Pobre Davi também passou por algumas coisas. Durante a Segunda Guerra Mundial, a estátua foi até mesmo fechada em tijolos para protegê-la do bombardeio dos aliados. Este próximo foi enviado por um espectador chamado Senhor Segunda-feira, e é um verdadeiro choque.
À primeira vista, você pode não ter ideia do que está acontecendo aqui, e eu não te culpo. O que parece um campo de força viajando a uma velocidade insana é, na verdade, uma onda de choque vinda de um explosivo no fim do túnel. Mas por que você pode ver isso? Bem, a onda de choque inicial faz com que a pressão do ar aumente, o que faz com que o ar muito úmido dentro do túnel se condense em uma nuvem. Depois que essa onda de alta pressão passa, a pressão do ar retorna ao normal. O vapor da água rapidamente evapora de volta para o ar, e a nuvem desaparece. Quanto ao som aterrorizante, tudo tem a ver com a forma como a onda de choque salta para frente e para trás na outra extremidade do túnel. A primeira onda é a mais alta, e cada rodada subsequente é menos severa porque o próprio túnel espalha, reverbera e absorve a onda de choque, fazendo com que ela se dissipe com o tempo. Essa onda de choque, em particular, foi capturada como parte do projeto do túnel de Indianápolis, um projeto de 15 anos de $2 bilhões para instalar um enorme sistema de esgoto sobre Indianápolis. E aí, você conhece alguma coisa estranha, maravilhosa ou absolutamente incrível que precisa ser compartilhada com o mundo? Se você quiser me mostrar como o Senhor Segunda-feira, conta aí nos comentários abaixo, ou mande por e-mail e posso colocar no próximo episódio. Agora, voltando ao assunto. Não há nada como um bom passeio pela natureza, o sol brilhando, o canto dos pássaros e as cabras penduradas nas árvores. Sim, cabras, nas árvores. No sudoeste de Marrocos, essa visão não é tão estranha quanto parece. Essas cabras ágeis não escalam simplesmente qualquer tipo de árvore. Elas preferem a Argânia espinosa, mais comumente conhecida como a árvore do argão. Essa árvore espinhosa produz flores amareladas que então produzem um pequeno fruto. A semente da fruta está dentro de uma noz, que é envolvida por uma polpa macia e uma casca externa dura. As cabras corajosas são atraídas pela polpa, e uma vez que engolem todas as frutas que estão ao alcance, elas vão se mexer alegremente na árvore para procurar mais. A fruta não é comida por humanos, e os fazendeiros encorajam as cabras a subir nas árvores. A noz da árvore de argã é usada para produzir óleo de argã, que é usado tanto para fins culinários quanto cosméticos. Aqui está o problema. As cabras não conseguem digerir as nozes. Em vez disso, elas as engolem inteiras. Consegue ver onde estamos chegando? As nozes são colhidas do cocô das cabras e moídas para produzir óleo de argã, o que as torna um elemento-chave na indústria do óleo de argã. Dá só uma olhadinha nisso e me diga o que você vê. Um cacho de uvas maduras e suculentas, não é? Errado. Se você mordesse essas uvas, é provável que perderia vários dentes. Na verdade, esse é um tipo de cristal conhecido como ágata da uva, que é encontrado em Manakara, na ilha de Sulawesi, na Indonésia. É formado em cachos que frequentemente se assemelham a cachos de pequenas uvas, e as suas cores podem variar do púrpura pálido ao profundo e verde. Alguns até parecem brilhantes devido ao diminuto cristal de quartzo crescendo nas esferas. Acredite ou não, a ágata de uva é, na verdade, uma descoberta relativamente nova, tendo sido exportada pela primeira vez na Indonésia por volta de 2015. Se você achou isso estranho, verifique este frango de lamber os dedos, exceto que esse também é um cristal. Amelia Rood, que dirige uma joalheria de pedras preciosas chamada Unbeatable Energies, possui mais de 700 cristais, mas ela nunca pensou que esse se tornaria viral depois de postado no Twitter. Este concurso de frango proibido é, na verdade, um cacho de calcita vermelha, um mineral de carbonato de cálcio que é um dos mais comuns na Terra. Conhecido por formar cristais massivos, acredita-se que este mineral também aumenta a energia ao liberar bloqueios do corpo. Uma coisa é certa, nunca mergulhe isso em um molho de churrasco. Qual a coisa mais selvagem que aconteceu na sua cidade natal? Seja o que for, tenho certeza que não se compara a isso. Este terrível deslizamento de terra ocorreu em 7 de agosto de 2018, no pequeno vilarejo de Grugney, em Chamonson, Suíça. O evento foi desencadeado por uma enchente de rio causada por violentas tempestades que atingiram a vila na noite anterior. Felizmente, nenhum ferido foi relatado, pois o enorme depósito arado pela aldeia foi causando danos materiais, principalmente em carros e casas. Mesmo assim, alguns prédios foram evacuados, e uma estrada que leva aos vilarejos de Manhãs de Chamonson e Ovronaz também foi temporariamente fechada. Felizmente, o povo de Grugney fez o possível para permanecer calmo e abriu o caminho para que a massa de destroços seguisse sua rota rio abaixo. A região já havia sofrido condições climáticas extremas frequentes, pois a neve que havia sido armazenada durante o inverno começou a derreter rapidamente nas altas temperaturas do verão, liberando grandes quantidades de água nos rios locais. Esqueça a neve embaixo da neve. Esses pobres aldeões quase foram assados em uma grande torta de lama. A praia é um lugar calmo e relaxante, mas um trecho de areia na ilha de Hormuz, no Irã, é o suficiente para fazer qualquer um estremecer de terror. Eu provavelmente deveria garantir a você que o que você está vendo aqui não é realmente sangue. Veja, o solo de Hormuz tem uma concentração excepcionalmente alta de um pigmento natural, chamado ocre, que dá à paisagem um tom avermelhado distinto. O pigmento, conhecido como golac pelos nativos, tem sido usado há décadas para fins artísticos e culinários, em tinturaria, cosméticos, vidro e cerâmica. Em locais onde a areia é particularmente vermelha, as ondas do mar ficam tingidas de rosa, dando a impressão de um horrível oceano de sangue.
E isso não é a única coisa que a torna uma das praias mais exclusivas do mundo. Graças a uma concentração incomumente alta de óxido de ferro, a areia até parece brilhar em partes conhecidas como Silver Beach, já que os compostos de metal cintilam sob o sol escaldante. A areia pode até conter pequenas quantidades de quartzo, o que também significa que vai permanecer fria ao toque, mesmo nos dias mais quentes, o que significa não correr mais como uma galinha sem cabeça, enquanto tenta não queimar o pé. Em julho de 2020, o piloto profissional de parapente turco, Hasan Kaval, decidiu assumir seu maior desafio, a sala de estar voadora. Kaval traçou o plano para levar a sua sala para as nuvens há 2 anos, e não poderia ter sido melhor. Kaval personalizou um sofá de couro vermelho com armação de metal, prendeu um paraquedas e rodas e completou o conjunto com uma pedaleira, um abajur e até uma TV. Ele voou para os céus em Uludeniz, no distrito de Fethiye, na província de Muğla, no sudeste da Turquia em 2 de julho, enquanto amigos e familiares assistiam maravilhados. Ele ainda teve tempo para pôr os pés para cima, comer salgadinhos e assistir TV enquanto voava para cima das montanhas e oceanos. Talvez a parte mais maluca é que Kaval é um parapentista tão experiente que nem mesmo estava amarrado e ficou sentado confortavelmente mesmo durante o pouso. O que você fez ontem, amigo? Ah, nada demais, só assistindo TV no sofá. Graças à pandemia que varreu o globo em 2020, a vida como a conhecemos mudou de mais maneiras do que poderíamos imaginar. Os teatros foram apenas um dos muitos lugares forçados a fechar durante o bloqueio, mas a imponente casa de ópera, Grand Théâtre de Liceu, de Barcelona, surgiu como uma solução inteligente para evitar que as artes parassem completamente. Em junho, o teatro reabriu para seu primeiro concerto desde meados de março com uma performance transmitida ao vivo de Crisantemi, de Puccini, pelo quarteto Uccelli. Mas em vez de clientes, o público estava lotado de plantas. 2.292 delas, para ser exato. O artista conceitual espanhol, Eugênio Ampudia, criou a performance especial que foi apelidada de Concerto para El Bioceno. Após a serenata do quarteto musical, as plantas foram doadas a profissionais de saúde, principalmente os do Hospital Clínic de Barcelona, em reconhecimento ao seu trabalho na linha de frente. Você pode estar pensando, mas por que plantas? Bem, a música realmente demonstrou afetar o crescimento das plantas. Em termos simples, as vibrações musicais produzem movimento nas células vegetais, o que as estimula a crescer produzindo mais nutrientes. A medicina está sempre avançando graças às novas tecnologias, e não são apenas os humanos que podem colher os benefícios. Em 2005, uma águia americana chamada Beauty escapou por pouco da morte, depois que um caçador atirou nela, fazendo com que ela perdesse a metade superior de seu bico. Sem o bico, ela não conseguia se alimentar, nem cuidar de si mesma adequadamente, e mais tarde foi encontrada em um aterro sanitário no Alasca. A águia foi realocada para Birds of Prey Northwest, uma organização sem fins lucrativos, localizada perto de Coeur d'Alene, Idaho. No início, Beauty foi alimentada à força com comida liquefeita, por meio de um tubo. Enquanto ela se recuperava, seus salvadores esperavam que seu bico crescesse naturalmente, mas o osso estava muito danificado. Foi quando o engenheiro mecânico Nate Calvin entrou em cena. Ele fez o molde da mandíbula superior quebrada de Beauty, escaneou a laser, ajustou em um programa de modelagem 3D e criou um bico protético, usando um polímero à base de nylon. Ele então recrutou um dentista pessoal para implantar uma montagem de titânio encaixada na parte restante do bico de Beauty. Isso basicamente tem a função de um implante dentário, pois mantém o bico protético no lugar. Graças ao bico biônico de Calvin, Beauty pode agora comer, beber e cuidar de si mesma, sem mencionar que parece totalmente incrível também. As formigas não são as criaturas mais populares que a mãe natureza tem a oferecer, mas são capazes de alguns feitos bastante incríveis. É só olhar para isso. Essa filmagem surpreendente foi filmada em 30 de julho de 2018, na Costa Rica, pelo engenheiro elétrico Francisco Boni. O que parece uma corda viva é, na verdade, uma colônia de cerca de 1 milhão de formigas legionárias, também conhecidas como formigas de exército, trabalhando juntas para construir uma ponte projetada especificamente para ajudá-las a invadir um ninho de vespas gigantes. De acordo com Boni, quando esse tipo de ataque acontece, as vespas geralmente escapam, mas não são elas que as formigas procuram. A colônia não vai deixar o ninho de vespa até que o tenham saqueado completamente, levando pupas, larvas e ovos. Parece que Boni é, na verdade, parte engenheiro elétrico e parte especialista em formigas. As formigas de exército também são conhecidas por suas técnicas agressivas de forrageamento, e essa formação de ponte também pode ser mais eficaz para saquear e transportar cargas, fornecendo pistas separadas para as formigas viajarem em qualquer direção. Enquanto as formigas que voltam para a colônia carregadas de saque usam as faixas centrais, as formigas que saem usam as bordas, otimizando o fluxo de tráfego. Trabalho em equipe em ação. Já viu um peixe voador de perto? Bem, agora você viu. É difícil acreditar que existem peixes por aí que voam, mas como eles fazem isso? Sua forma aerodinâmica de torpedo os ajuda a reunir velocidade subaquática suficiente para quebrar a superfície, cerca de 59 km², antes que o peixe voador chicoteie sua cauda, em um frenesi, e saia da água. Uma vez no ar, o peixe espalha suas longas barbatanas peitorais em forma de asa e as inclina para cima, semelhante a um pássaro em voo. Ao contrário dos pássaros, os peixes voadores não batem suas asas para impulsioná-los pelo ar. Em
Em vez disso, eles contam com a arte de planar. O vento que passa por baixo e por cima das asas cria uma sustentação que faz com que o peixe deslize pelo ar. Assim que se aproximar da superfície novamente, pode bater a cauda o suficiente para decolar de novo, sem retornar totalmente à água. Se o vento for bom o suficiente, peixes voadores foram registrados para continuar dessa forma por distâncias de até quase 400 metros e mais de 1 metro de altura. As vacas já são adoráveis, mas você já viu uma tão linda assim antes? Sim, essa é uma vaca de verdade e muito mimada. O segredo é simples. Essas vacas foram todas secas com secador de cabelo com perfeição. Esses tratamentos de bovinos não são tão fáceis de encontrar e geralmente são reservadas para vacas que estão sendo mostradas em feiras de gado e feiras estaduais. Além do fato de que as vacas leiteiras normais não têm que ser tão bonitas, o processo na verdade envolve muito trabalho meticuloso, bem como alguns cortes aqui e ali para que fiquem com a aparência correta. As vacas também são lavadas e condicionadas antes de secar para dar aquele verdadeiro toque do salão, que é uma experiência bem agradável para o pelo do bovino. Não dá vontade de tocar aquele pelo? E aí, qual dessas coisas mais impressionou você? Conta aí nos comentários. E se você não terminou de alimentar o seu cérebro ainda, por que não conferir um dos episódios anteriores dessa série? Muito obrigado por assistir. Até a próxima!